Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, hoje a nossa fala inicial vai na linha de homenagear as mulheres, senhor presidente. Todas as nossas deputadas, as servidoras dessa casa, as mulheres dos cargos de assessoria nos gabinetes, quero que saibam do valor que entendo que elas têm, quero que saibam do meu carinho e, acima de tudo, senhor presidente, do meu respeito. Mas, em especial, essa palavra inicial vai para a nobre deputada Renata Souza. Quero dizer que a senhora tem todo o meu carinho, o meu respeito, a minha atenção, que a senhora é uma mulher bonita, uma mulher que se coloca, que tem caráter, que, sabendo um pouco da sua brilhante história como uma guerreira de uma área carente que foi esquecida pelo Estado, a senhora teve o privilégio e mantém ainda hoje uma condição, senhor presidente, de ser uma cuidadora de duas mulheres hoje que fazem parte de sua vida, hoje já moças, já adultas, mas se hoje elas têm realmente essa condição de vê-la como uma mãe, é porque a senhora o fez de maneira correta. Nós sabemos, deputada, que nessas comunidades, principalmente mais carentes, senhor presidente, muitos precisam sair cedo para ir para o trabalho, porque nessas comunidades a grande maioria são trabalhadores, são honestos, são guerreiros. E aí existem pessoas do coração do tamanho do seu, que tratou de cuidar da filha de uma vizinha, de um vizinho, para que eles pudessem ir à lua, tratar dos seus objetivos, dos seus ideais. Então eu quero esclarecer para a senhora a minha admiração, né? Mandar um grande abraço para o seu esposo, todo o meu respeito a ele, porque eu acredito, senhor presidente, que a base da família é a nossa, que a base da sociedade é a nossa família. E a nossa família, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser cada vez mais colocada no papel de importância que ela tem em nossas vidas. É o nosso porto seguro. Então eu quero, homenageando a senhora, quero homenagear todas as mulheres dessa casa, as deputadas, aquelas que são servidoras, porque é assim que a gente faz a tal da nova política, não de maneira diferente. Me concede uma parte, deputado? Só para eu terminar o raciocínio, já passo para a senhora. É assim que a gente vai construir um Estado melhor. É assim que nós vamos construir um Brasil que todos nós queremos. Mas, acima de tudo, temos com alicerce, como uma base, o respeito. Eu nunca disputei uma eleição, disputei 2 vezes a eleição de vereador e agora de deputado, pelo PSC, Partido Social Cristão. Mas isso não quer dizer absolutamente nada. Acima de tudo está o ser humano. Então eu quero que a senhora saiba que nesta casa, em determinados momentos, nós iremos divergir, mas muitas vezes iremos convergir, porque o nosso ideal tem que estar acima de alguma diferença partidária que possa existir. Concedo a parte. Bom, senhor deputado Lubac, muito importante receber um desagravo de Vossa Excelência, afinal de contas, a gente está no parlamento e é óbvio que a gente vai divergir, mas que essa divergência seja pautada na nossa diferença política e não pautada nas nossas relações interpessoais, que aqui muitas vezes são levadas a cabo de maneira muito desrespeitosa, de maneira a colocar em voga a família das pessoas, que não tem nada a ver com as disputas políticas, que são sadias, que são da democracia. Então esse é o lugar da disputa de ideias, esse é o lugar do respeito, e eu quero agradecer o desagravo que o senhor faz pelo seu partido, inclusive, o qual a gente
diverge de muitas maneiras, mas nunca fui desrespeitosa, nem com o senhor, nem com qualquer outra pessoa deste parlamento. Então, eu quero agradecer o desagravo, porque eu tenho sido atacada, inclusive pessoalmente, né? Não é só as minhas ideias, mas esse microfone aqui dentro dessa casa tem se utilizado muito por machistas, por racistas, que veem esse meu lugar de assertividade na política de maneira muito contraditória. Afinal de contas, a gente está aqui para argumentar. E são os argumentos que vão trabalhar para que essa pessoa vença ou não um debate. Não é eu tentando te desqualificar, te deslegitimar, tocar no nome da sua família para dizer se você é feio, bonito ou coisa que o valha. Então, eu agradeço de coração, acho que o parlamento, dessa maneira, ganha a respeitabilidade e a concretude que tem que ser esse lugar. Isso é uma casa de leis, isso não pode ser uma casa de ofensas pessoais. E como eu tenho sido atacada muito em termos de ofensas pessoais, não pela política que eu toco, mas por outras questões, porque na falta de argumento, na falta de contrapor de maneira qualificada aos temas que eu trato, as pessoas apelam para a ignorância, apelam para o uso abusivo de uma fala no microfone, onde tenta desmerecer um deputado, uma deputada dessa casa, no caso eu. Então, eu agradeço o desagravo e eu acho que os deputados que apelam para desmerecer qualquer outro deputado de maneira a atingir não só a sua família, mas atingir a sua honra, tentando concretamente utilizar argumentos absurdos, eu quero trazer aqui a minha satisfação de ter o senhor como uma pessoa que respeita não só as mulheres, mas respeita ao parlamento e respeita as pessoas que nos ouvem. Porque o que passa-se aqui é tão desqualificante desse plenário, é tão desqualificante da Assembleia Legislativa, que nós ficamos envergonhados lá fora. Então, a gente não pode trocar um deputado por outro que é agressivo, que não tem argumentos e, por isso, se utiliza da sua agressividade na própria fala para atingir moralmente e ofender as pessoas. Então, agradeço novamente, uma boa tarde para o senhor. Nada a agradecer, deputada. Inclusive, na minha casa, eu só tenho mulheres. E graças a Deus por isso. Sou casado com a minha esposa, Natasha, tenho a minha filha Rebeca e a minha filha Rayane. Então, sou feminista de carteirinha e tudo pelas mulheres. A senhora saiba, todos os colegas aqui, deputados, os 69 deputados, jamais eu vou atacar o lado pessoal de quem quer que seja. Aqui nós vamos debater as ideias, cada um defendendo aquilo que acredita. Agora, a gente sabendo que nós temos que mudar esse Rio de Janeiro. E a mudança tem que começar aqui por dentro, respeitando aos próximos e cada um defendendo aquilo que acredita. Isso é democracia e isso é parlamento. Tá? Nada a agradecer. Senhor presidente, na quinta-feira passada, eu não pude estar presente nessa sessão, porque mais uma vez estava trabalhando, como é comum na minha vida. Eu só acredito no trabalho, eu não acredito em outra coisa. Para mim, nada resiste ao trabalho. E lá em Nova Friburgo, na superintendência do INEA, nós vínhamos recebendo muitas reclamações em relação à atitude dos servidores do INEA, do instituto importante como esse, mas que infelizmente, senhor presidente, estava deixando a desejar, os processos demorando muito no andamento, na verdade, travando o crescimento econômico da nossa região. Então nosso mandato é propositivo, cuidamos do nosso mandato, não olhamos para o lado, olhamos para frente. Convidamos o senhor Cláudio Dutra, que é o presidente do INEA, e ele esteve na nossa cidade de Nova Friburgo, na superintendência Rio dos Rios, onde nós fizemos uma reunião, senhor presidente, bastante produtiva, uma grande representatividade da sociedade de Nova Friburgo. E eu quero aqui parabenizar a figura do presidente do INEA pela postura e agradecer, senhor presidente, todos aqueles que estiveram lá com as suas demandas, com as suas reclamações, mas de maneira ordeira, de maneira respeitosa. E, inclusive, o presidente do INEA, a reunião durou 4 horas, começou às 10h30 da manhã, terminou às 14h30, mas ela foi muito proveitosa. Se não vejamos, nessa reunião já ficou decidido, senhor presidente, que agora na superintendência será criado um checklist de documentos necessários
para a abertura de um processo no INEA para a liberação ambiental. Então, a partir do momento que aquele que tem interesse na liberação ambiental, ele deixar faltar algum documento, o processo não vai nascer. Então, isso é muito importante, ficou definido isso. A partir do momento que você preencheu todo aquele checklist de documentos, aí sim inicia o caminhar do processo. Foi que nós dissemos lá, senhor presidente, ninguém é a favor de desmatar, ninguém é a favor de crime ambiental, até porque somos pessoas racionais, nós pensamos, queremos o melhor. Agora, nós temos que buscar um crescimento sustentável, e o INEA tem um papel muito importante nesse contexto. Outra coisa que ficou definido, senhor presidente, é que daqui a 6 meses, o presidente do INEA vai retornar lá, porque aí sim a responsabilidade total será dele, porque temos que entender também que ele está há 5 meses dentro do Instituto, na presidência. Muita coisa realmente vem de um passado que realmente as coisas não aconteciam como era de costume. Então isso foi uma grande conquista, foi muito bom ter estado lá, e eu, quando vereador, e agora estando como deputado nesse momento, vou manter a mesma linha, mandato propositivo. Sabemos onde tem um problema, tentamos buscar a solução e vamos fazer a intermediação entre as partes para que todos saiam ganhando nesse contexto. Então, a ida do presidente do INEA em Nova Friburgo na quinta-feira passada foi realmente um momento histórico, porque isso nunca havia acontecido no passado. E eu, como sou um deputado do interior, não sou da Zona Sul do Rio de Janeiro, não sou dessa região dos nobres, eu quero ser reconhecido como deputado do interior, porque Nova Friburgo é um polo de 13 municípios. E eu defendo, senhor presidente, que se cada um cuidar da sua área, o Rio de Janeiro vai crescer muito. Porque São Paulo é forte, porque as cidades do interior de São Paulo são cidades fortes, são cidades que progridem cada vez mais. Então a nossa intenção é essa, é fazer com que o cidadão do interior, da região serrana, ele sinta essa presença do Estado no dia a dia. Esse é o nosso papel. E para terminar minha fala, senhor presidente, na segunda-feira tivemos o prazer de receber o secretário de Educação, o senhor Pedro Fernandes. Participamos da reunião lá no Colégio Canadá, no bairro de Olaria, com o secretário, primeiro com os grêmios estudantis. Foi muito bom, nobre secretário Eliomar, o senhor que é um entusiasta da educação, foi muito bom ver os jovens de Cordeiro, de Cantagalo, tudo aquilo que os grêmios estudantis estão fazendo nas nossas escolas. Então foi muito gratificante a ida lá do secretário, eu participei o tempo inteiro, e depois a reunião com os diretores e com os auxiliares, que têm esse papel importante no contexto da educação. Então nós começamos a semana bem, e com certeza vamos terminar melhor ainda, porque eu só planto a boa semente e eu acredito na colheita. Eu tenho 2 livros de cabeceira, um é a Constituição e outro é a Bíblia Sagrada, e na Bíblia eu aprendo que o dia da soberba precede a queda. Muito obrigado, senhor presidente.